Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. A igreja hoje nos permite celebrar a festa da Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Face esta que deve ser adorada e reparada diante de tantos ultrajes que são acometidos contra ela, especialmente no Santíssimo Sacramento do altar. Peçamos que no dia de hoje o nosso coração se volte ao mistério da paixão de Cristo. Já estamos, desde hoje, antecipando a graça da redenção a partir da contemplação do mistério da paixão. Que o olhar, que a face de Cristo, a face chagada, possa resplandecer o seu olhar sobre nós. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 65a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro a acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Profetiza, quem foi que te bateu? Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente sobre a origem da festa da Sagrada Face. Esta devoção teve origem com a impressão milagrosa do rosto de nosso Senhor Jesus Cristo no lenço de Verônica. Lembrando que, por meio da tradição, Verônica significa verdadeiro ícone, o rosto verdadeiro do Senhor.
uma tradição muito respeitada na Igreja. O Papa Bento XVI fez questão de venerar o véu de Verônica na cidade de Manopelo, na Itália, em setembro de 2006. Durante sua visita ao santuário, Bento XVI foi o primeiro Papa a poder novamente venerar a relíquia, meio milênio após seu desaparecimento da Basílica de São Pedro. Esta devoção cresceu muito também por causa da importância da Divina Face, que ela teve na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Outro fato que fortaleceu a devoção foram os surpreendentes estudos da figura de Jesus no Santo Sudário de Turim, além das revelações à Beata Madre Pierina de Michele, falecida em 1945. E esta é tida então como a mensageira da Sagrada Face dos últimos tempos. Em maio de 1938, a Santíssima Virgem mostrou uma visão mística à Madre Pierina de Michele, um escapulário formado de 2 paninhos. Num, ela viu a face de Jesus com as palavras ao redor: Illumina Domini vum tum tum supernus, que significa: Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. No outro estavam escritas em volta de uma hóstia as palavras: Mani nobiscum Domini, Senhor, ficai conosco. Lentamente, Nossa Senhora se aproximou e disse: Escuta bem e transmite ao teu confessor que este escapulário é uma arma de defesa, de escudo, de fortaleza e penhor de misericórdia que Jesus quer dar ao mundo nestes tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e a Igreja. São poucos os verdadeiros apóstolos. É necessário um remédio divino, e este remédio é a face de meu Filho. Todos aqueles que usarem o escapulário, e sendo-lhes possível cada terça-feira visitar o Santíssimo Sacramento, fazendo uma hora santa, para reparar os ultrajes que recebeu e continua recebendo meu Filho, cada dia no Santíssimo Sacramento, serão fortalecidos na fé, estarão prontos para defendê-la e hão de suportar todas as dificuldades internas e externas. Além disso, morrerão serenamente sob o olhar de meu Filho. Semanas mais tarde, Jesus apareceu também e disse: Quero que minha face seja honrada com uma festa própria, na terça-feira da 50ª, terça-feira de Carnaval, e que esta festa seja preparada por uma novena durante o qual todos os fiéis façam comigo reparação. Em vez de fazer o escapulário, a Madre Pierina mandou cunhar medalhas. Preocupada com isso, recorreu a Nossa Senhora, que novamente lhe apareceu dizendo: Minha filha, não se preocupe, pois o escapulário é substituído pela medalha com todas as promessas e favores. Só resta difundi-la mais ainda. Ora, interessa-me muito a festa da Sagrada Face de meu Filho. Diga ao Papa que esta festa muito me interessa. Madre Pierina falou 3 vezes ao Papa
e o sumo pontífice, ciente do pedido do céu, não se fez esperar. No dia 15 de março de 1957, havendo já aprovado a propagação da medalha, facultou a celebração da festa, isto é, aos beneditinos silvestrinos de Roma, em 10 de janeiro de 1959, o Papa João XXIII concedeu a mesma licença a todos os bispos do Brasil. Assim, amados irmãos e irmãs, nós temos uma breve história sobre a origem da festa da Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que hoje a liturgia nos promove ou favorece encontra-se em São Lucas, capítulo 22, e está diante então da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está sendo levado, como ouvimos, para a casa do sumo sacerdote. E percebam uma atitude de Pedro. Pedro é o discípulo do qual Jesus já havia confiado à igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha a atitude de Pedro. Ele, de longe, olhava, então, acompanhava o Senhor, de longe. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos mantém longe. E perceba qual é a atitude de Pedro neste contexto. Por 3 vezes ele é reconhecido como discípulo de Jesus. E ele diz que não o conhece, ele diz que não faz parte. Enfim, ele nega. Pedro nega Jesus. Quantas vezes em nossa vida, por meio de nossos pecados, também negamos o Senhor? Pensamos hoje, de modo especial, por meio desta festa que culmina justamente no tempo do carnaval, e como dizia Nossa Senhora, por meio da promessa, da divulgação então, desta festa, da devoção à Sagrada Face, é um remédio para os tempos de sensualidade, para os tempos aonde o pecado ronda e adentra a nossa história tão facilmente. Por fim, nós ouvimos certamente um caminho de reparação. A todas as terças-feiras, vir então ao Santíssimo Sacramento e fazer uma hora de reparação, pedindo perdão por todos os ultrajes cometidos contra o Santíssimo Sacramento. E existe também uma experiência de Madre Pierina de Michele, quando ela era ainda adolescente, tinha os seus 13 anos, a infância para a adolescência. Ela estava na igreja, num dia de Sexta-feira Santa, às 3 da tarde. E no momento do beijo da cruz, ela escuta nitidamente Jesus dizendo: ninguém me dará um beijo de reparação ao beijo de traição que Judas me deu. Ou seja, Jesus pedia no coração desta pequena um gesto de amor e reparação, um beijo em sua face, para reparar o beijo que Judas havia dado, um beijo de traição. A pequena Madre Pierina, naquele contexto, achava que o apelo era comum a todos, mas o seu coração se entristecia quando ela percebia que os demais que estavam na igreja não vinham para dar um beijo na face de Cristo, do crucificado, no beijo da veneração ao Cristo crucificado. Beijavam-se as mãos, as chagas, o lado e os pés, mas ninguém dava um beijo de reparação no rosto, por aquilo que Judas havia então ocasionado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, a pequena Madre Pierina, naquele tempo ainda não era este nome,
mas a pequena Josefina, naquele contexto, mais tarde Pierina, ela toma a iniciativa e vai. E ela relata depois, em seu diário, mais tarde, que quando ela o beija, ela não sente a madeira, mas ela vive uma experiência de estar beijando verdadeiramente a pele, a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, portanto, um coração que ame desta forma, um coração que é capaz de amar e reparar, adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nos comentários, na descrição, nós vamos colocar uma música, um poema de Santa Teresinha, Face Adorável. Procure escutar, faça deste canto a sua oração no dia de hoje. Graça e paz.